E outra, Mauro, nomes, né, para esse cargo, que você mesmo já disse aqui que a imprensa paulista faz um lobby para você, e eu concordo muito, proposital, porque incomoda muitas vezes o sucesso do Flamengo, né, para a imprensa paulista. A gente sabe que às vezes incomoda, e começaram a fazer lobby falando que era obrigação agora ser o Felipe Luiz, uma coisa ridícula. Mas quais nomes que você coloca aí nessa disputa? E outra, Mauro, você deu uma notícia aí, né, no seu blog, de que o Felipe Luiz não aceitaria o cargo de treinador da seleção brasileira nesse momento. E aí eu queria te perguntar sobre isso também. A informação é que o Felipe Luiz já disse para o José Boto, que é o diretor de futebol, que não deixará o Flamengo. Essa é a informação, tá? Obviamente, a partir desse lobby, de parte aqui da mídia de São Paulo especialmente, e eu entendo que alguns setores da mídia falam nisso com esse intuito, para mim isso é muito claro, ninguém vai admitir, mas é muito claro, como já houve também, para tentar enfraquecer o Palmeiras, aí por rivalidade, tudo, aqui, acolá. Abel Ferreira tem que ir para a seleção, então também houve isso. A mesma coisa. Quando um time está indo bem ou com perspectivas interessantes, empurrar o técnico para a seleção é uma saída, né? Para você enfraquecer o adversário. O Corinthians foi vítima disso, inclusive, perdendo treinadores, né? Mais de uma vez aconteceu isso. São Paulo pela última vez, porque começou o trabalho com o Dorival foi embora. Mas a informação que eu apurei foi, conversando com o José Boto, o Felipe Luiz disse, não vou deixar o Flamengo, ter o meu plano de carreira. E o José Boto, isso é interessante, ele tem mais receio de perder o Felipe Luiz para um time europeu do que para a seleção. Ele está muito seguro de que o técnico não sairia, se eventualmente convidado pela CBF, mas ele acha que, talvez não agora, mas mais adiante, seja difícil segurá-lo se um clube europeu vir buscá-lo. E, como eu costumo dizer, o Felipe Luiz ele tem passaporte brasileiro, mas é um profissional forjado no futebol europeu. E que tem muito trânsito lá, porque ele foi um jogador respeitado, um jogador que teve boas passagens por clubes diferentes, jogou a Copa do Mundo, jogou na seleção. Então, um bom trabalho dele aqui repercute lá também. E ele teria portas abertas aí a alguns mercados, com toda certeza. Sobre assim, o substituto, eu acho que o melhor nome seria o Jorge Jesus. Acho que seria o melhor nome. O Jorge Jesus não afina para ninguém, barra quem tem que barrar, é bom, todo mundo sabe. Na Copa do Mundo, ele vai fazer 71, agora no meio do ano. Então, na Copa, o Jorge Jesus terá 72 anos. Seria provavelmente a sua única e última oportunidade de comandar uma seleção competitiva. O Brasil pode formar um time competitivo no Mundial. É diferente do Felipe Luiz, de outros treinadores. Por exemplo, o Guardiola não quer treinar a seleção agora. Está lá no Manchester City, o Klopp está agora num período sabático, numa outra função, lá na Red Bull. O Felipe Luiz mal começou a carreira, nem dirigiu o Flamengo em jogo internacional ainda, só na base. Não passou por nenhuma crise, não foi vaiado. Tem que passar por essas coisas. O Guardiola está passando por isso em alguns momentos nesse ano. Então, nem casca ele criou, né? Vai acontecer em algum momento, o Flamengo vai ter turbulência, pode ser criticado, pode ser vaiado, isso vai acontecer, né? E então acho que tem que ser um técnico cascudo, que conheça, de preferência que conheça o futebol brasileiro. Acho que para esse momento o Jorge Jesus seria melhor do que o Ancelotti, que foi o nome pensado anteriormente. Eu vejo o Ancelotti como um cara capaz de, no vestiário, mesmo com medalhões, fazer a gestão muito bem, mas eu acho o Jorge Jesus um treinador mais específico. Treinador, cara para dar treino, para corrigir defeitos no time, para dar esporro também, e não vai pipocar para ninguém. A gente sabe disso. Ele tem muita autoestima, né? E não tem medo de falar com qualquer jogador. Às vezes passa até do ponto. Mas acho que precisa isso. O que não dá é para ter um técnico que levanta o dedo para entrar na rodinha. Repito, esse técnico tem que chegar no vestiário e a rodinha se forma ao redor dele. Todo mundo para ouvir. E eu acho que o JJ tem essa capacidade de fazer isso. A questão é conseguir negociar. Ele tem um contrato até o meio do ano, né, até o final de junho com o Al Hilal. Certamente vai querer jogar lá o Mundial com o Al Hilal, mas talvez você possa ter um técnico interino na data FIFA de junho e tê-lo para a data FIFA seguinte, depois tem ainda mais 2 datas FIFA de amistosos, para tentar arrumar o time, depois no começo do ano que vem, em março, outra data FIFA, e chegar na Copa com o time minimamente organizado. Eu acho que é o melhor nome. Se não puder o Jorge Jesus, vai ter que ser um outro cara grande. Tem que ser, assim, eu não sou fã do Zé Mourinho, né, meu técnico dos sonhos, mas o Zé Mourinho no vestiário não vai ter medo de barrar Rafinha, Vinícius Júnior, Rodrigo, ou quem quer que seja.
Não dá para ter um técnico que fique pequeno perto de certos jogadores. Eu vejo dessa maneira. Até porque toda essa idolatria que você citou ontem em relação ao Neymar é um pouco também da falta de uma referência, uma liderança. Não existe nessa geração, nesse momento, uma liderança entre os jogadores. O cara que toma a frente. Nem o Neymar é esse cara. Desculpa, o discurso do Neymar, pela ausência no jogo contra o Corinthians, no vestiário, que depois o Santos divulgou, eu não vejo aquilo como uma grande liderança. Ele estava quase aos prantos, porque não ia jogar. Ali já derrubou o ânimo do time. Na hora H ele não estava lá. Aí teve a história do carnaval e tal. Eu não acho que o Neymar tenha essa postura de líder, de comandante, de, sabe, aquele cara que vai levar. E a seleção não tem hoje um cara com esse perfil. Não tem esse jogador. O Messi fez isso da seleção argentina de 2021 para cá, principalmente. E agora eles já estão num estágio que eles já estão trabalhando sem o Messi, preparando já o time para jogar sem o Messi, sendo capazes de jogar bem sem o Messi. Então acho que tem que ser um cara assim, um cara de peso, o técnico da seleção brasileira. Difícil é contratar nessa corrida. Mauro, aproveitando essa deixa, né, e eu já ia te perguntar, mas eu não queria interromper teu pensamento antes de você falar no nome dele, mas aí vai uma pergunta. Será que a CBF contrataria o Jorge Jesus sabendo que ele hoje não é uma pessoa benquista pelo Neymar? Por que eu pergunto isso? Porque a gente vê que todos os jogadores da seleção brasileira são bajuladores do Neymar. A gente vê que o treinador da seleção brasileira atual é bajulador do Neymar. Falou que jogaria em função do Neymar, teve que recalcular quando o Neymar foi barrado. Por isso que eu te pergunto, o Neymar recentemente atacou o Jorge Jesus. Falou que ficou chateado com o Jorge Jesus, que falou que ele não estava bem fisicamente, e ele provou que estava. E o Jorge Jesus não quis tirar um dos 8 jogadores estrangeiros do seu elenco que estavam entregando para inscrever o Neymar na Liga Árabe. Ele não quis. Aí a minha pergunta, será que a CBF contrataria o Jorge Jesus, mesmo sabendo que hoje ele e Neymar têm uma relação estremecida? Você acha que o Neymar ainda tem esse peso para o treinador e para o grupo? A gente já viu que tem. Para a CBF também? Aí depende do que a CBF vai querer. Vai querer um técnico que realmente tenha essa liderança e monte um time de futebol, ou mais uma babá de jogador de futebol? O que eles querem, afinal? Eles vão ter que tomar uma decisão. As duas coisas não dá para ter. Uma das bobagens ditas pelo Dorival recentemente foi ia montar o time ao redor do Neymar. Como assim? O cara ficou quase 490 dias sem jogar, fez aí 6, 7 jogos agora pelo Santos, pedaços de jogos, alguns. Aí ficou machucado. Hoje estava vendo de manhã a notícia, não vai jogar, né, contra o Vasco na primeira rodada do campeonato. Continua lesionado. E o Dorival vai montar ao redor dele o time. Como assim? Alguém acha que o Neymar, nesse estágio que ele está jogando, ele faria o que ontem? Alguém acha que ele ia pegar a bola, driblar 18 e fazer um gol? Gente, Neymar é um jogador imaginário há muito tempo. Se ele voltará a ser um grande jogador, a gente não sabe. Ele hoje habita a imaginação dos Neymarzetes. É isso. Agora, se os jogadores o idolatram, o problema é deles. Até eu fico com uma opinião que o Casagrande emitiu mais cedo, que concordo. Idolatrar o Neymar é uma maneira também de você fugir da responsabilidade. Não, traz ele para cá que ele vai ser o catalisador das atenções. E aí não fica tanta carga nos meus ombros. Pode ser por aí. Você tem o Neymar, alivia todo mundo, né? Então talvez seja conveniente também. Aí não estou nem criticando o Neymar, pelo contrário. Você paparica o Neymar, não, vamos jogar por você. E quando você tem o Neymar no time, né? Agora, vamos lá. Se você pegar, a Copa vai ser no ano que vem, 4 anos antes, né? Quase 4 anos antes, final de 2022, já tem 2 anos e pouco. O que o Neymar fez no Catar? Fez um bonito gol, que ele tentou várias e várias vezes até fazer o gol, que não adiantou nada. Inclusive deixou ele passar a bola em algumas situações para tentar jogar individual. E o Tite subserviente a ele. Na outra Copa ele foi caicai, tinha aqueles memes que ele ficava rolando, aparecia na Torre Eiffel, na Torre de Pisa, na praia de Copacabana, na Estátua da Liberdade, né? Ele ia rodando pelo mundo, lembra? Ele era o caicai, era aquele meme. Né? Talvez tenha sido o primeiro meme mundial nessa onda de memes, que isso foi em 2018, faz tempo, hein? Na outra Copa ele não teve culpa, né? Se machucou e aquela seleção de 2014 era um horror. Uma seleção muito mal montada, um desastre aquilo lá. Ali acho que não dá para criticá-lo. Ele nem participou do 7-1, já estava fora de combate, estava machucado. Mas as 2 últimas Copas ele não fez diferença.
Então, por que alguém acha que do nada isso vai acontecer? Então, se a CBF quiser realmente corrigir rota, ela vai ter que buscar um técnico que realmente controle, comande, tenha autonomia. E se o Neymar estiver jogando bem no Santos ou em outro clube, a gente não sabe qual é o futuro próximo dele, aí o técnico convoca. E o Jorge Jesus, eu acho que se o Neymar estivesse comendo a bola, convocaria. Ele vai querer ter os bons no time dele. Agora, ele não vai baixar a cabeça por Neymar, nem para ninguém. Isso a gente pode ter certeza. E na discussão, nem na discussão, mas nesse embate aí, sei lá se é um embate, mas entre os dois, vale lembrar que em 2023 o Neymar não estava em boas condições físicas, tinha se machucado, ele se machucou muito nos últimos anos. O Jorge Jesus recomendou que ele não viajasse para a América do Sul para jogar as partidas pelo Brasil. Ele viajou e aí sofreu uma lesão de ligamento cruzado. Claro que a lesão não tem a ver com isso. Essa lesão acontece o que acontece. Mas ele tinha recomendado que o jogador não viajasse. Tivesse o Neymar ouvido o Jorge Jesus em 2023, provavelmente ele não teria sofrido aquela lesão. A não ser que a mesma lesão acontecesse jogando na Arábia Saudita. Mas provavelmente não teria ocorrido. Ele não participaria do jogo contra o Uruguai e talvez o curso da história fosse outro. Ele poderia ter se destacado jogando no ótimo time que ele montou lá, que bateu o recorde de vitórias. Mas o Neymar pegou e viajou. Assim mesmo, né? Então, o que pareceu ali, que o mais importante era só jogar na seleção. E o clube saudita pagou uma fortuna por ele. 90 milhões de euros fora salário, essa coisa toda. E o Jorge Jesus contava com ele ali. Claramente contava com ele. Depois o Neymar ficou fora mais de um ano e tanto. Ele montou um time sem o Neymar, ganhou, foi campeão. Bateu o recorde de vitórias, como eu disse há pouco. Sem o Neymar, então ele passou, não preciso do Neymar. Consegui aqui me resolver sem ele. Não vou ficar aqui à mercê. E no final ele falou que fisicamente ele não estava no nível dos demais. Eu acho que isso se provou agora. Participou de alguns jogos do Campeonato Paulista, não participou do jogo decisivo, machucado e continua lesionado. Então o tempo deu razão ao português. Mas eu não acho que se o Neymar voltasse a jogar muito bem e tivesse à disposição, que ele não o convocaria. Acho que ele convocaria e falaria real para ele. Falaria, olha, eu falei aquilo naquela ocasião, por isso, eu estava certo, agora você voltou a jogar bem, quero contar contigo. Você quer jogar? Vamos lá. Não quer. Vou montar o time sem você. Já montei uma vez, monto de novo. É isso que ele vai dizer. Imagino. O Jorge Jesus não tem meias palavras. Eu não concordo com tudo que ele fala e faz, mas para esse tipo de situação, eu acho que ele é o cara ideal. Conhece o futebol brasileiro, é português, fala português, tem estofo, sabe, para chegar no vestiário e ele não vai levantar o dedinho, gente, para entrar na rodinha. Esse é um ponto fundamental. Aliás, aquela cena para mim, ali para mim já foi meio que era para ser um ponto final. Foi no ano passado, aquilo já deu sinal de que o Dorival não tinha como seguir. Aí daí ele só se perdeu, você vê que só piorou, né? Se é que é possível piorar. É possível, foi possível piorar. Então vamos ver dessa maneira, Thiago. Agora, depende do que a CBF vai querer. Mas agora é bom entender o seguinte, o Edinaldo não tem mais cartucho para queimar. No primeiro momento, tinha todo o período de eliminatória a ser disputado, certo? Vai o Ramonismo, não deu certo. Bota o Fernando Diniz aqui, ganhou o título, tá, vamos de Diniz, beleza, botou o Diniz. Tinha sido campeão carioca, depois ganharia a Libertadores. Aí não funcionou muito bem. Não, então o Dorival estava esperando até aquele momento o Ancelotti. Ele contava com o Ancelotti. Aí o Ancelotti não vem. Vamos pôr o Dorival aqui e tal, tem tempo, muitas seleções se classificam. E achou que dava para levar. E foi se preocupar, talvez, sei lá, com a parte política, com a reeleição. Só que agora ele já está reeleito e ele tem um problemaço para resolver. Ele não tem mais... Se o Brasil perder para Equador e Paraguai, ele pode começar a correr risco de ter que jogar repescagem, ele precisa ficar fora da Copa do Mundo. Então ele precisa de uma solução imediata ou um bom interino que consiga fazer com que o time ande nesses dois jogos, preparando terreno para alguém que chegue depois. Porque vai ser difícil, é em junho que o Brasil vai jogar de novo. E o Ancelotti, se ele conseguisse o Ancelotti, em junho ele tem o Mundial de Clubes, junho e julho, Real Madrid. Al Hilal conta com o Jorge Jesus. Fazer o cara rescindir o contrato não vai ser fácil. Então, são dois nomes difíceis já. Ele pode buscar outros, evidentemente. Eu estou citando aqui um que já foi procurado, que é o italiano, e o português, que me parece o mais óbvio, pelo perfil, pela experiência e pelo momento da carreira também. Dificilmente o Jorge Jesus, ele vai ter 72, na outra Copa ele vai ter 76 anos. É provável que, caso se apresente essa oportunidade, seja talvez a última da carreira dele. Para ir uma Copa do Mundo com uma seleção que pode ser competitiva. Os jogadores brasileiros permitem que você monte um bom time. Permite. O tempo é curto, período de tratamento
muito escassos, mas é o que tem para hoje. É um desafio. Eu acho que seria a melhor opção, por tudo que eu acabei de dizer. Agora, o que a CBF vai fazer, só tem que lembrar no contexto. Ele não tem mais cartucho para queimar. O presidente da CBF, ele queimou todos os cartuchos. Ele precisa de uma solução. Ele tem que ter ele tem um tiro só e tem que acertar no alvo. É aquela bala de prata, né? Ele não tem outra. Ele tem que acertar, tem que ser uma escolha certeira. Não dá para fazer teste mais. Dorival foi teste, Diniz foi teste, porque o Diniz era um teste que, se não viesse o Ancelotti, ele ficaria. Não funcionou. Foi um desastre também. O Dorival, um desastre. E o Ramon Menezes, pelo amor de Deus, né? Aí é piada, né? O Ramon não fez nunca nenhum trabalho bom em clube de futebol, gente. E detalhe, ganhou esse sub-20 agora, sul-americano, mas tomou de 6-0 da Argentina no primeiro jogo. Quer dizer, tomou 6 e agora 4. O Brasil tomou 10 gols da Argentina em 2 jogos, em pouco tempo, em semanas, no sub-20 e no profissional, no time principal. A gente ainda tem que lembrar que o Dorival, ele tem o 3º pior aproveitamento no século como treinador da seleção brasileira. Ele só fica à frente do Leão, que teve 37% de aproveitamento em 2001. Tá aí, ó, o aproveitamento do Leão. 9 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. 37%. E ele também fica à frente do Fernando Diniz, que teve 6 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, 38,9% de aproveitamento. E aí o Dorival, com 7 vitórias, 7 empates e 2 derrotas, 58%. É um mico, né, essa passagem do Dorival pela seleção, e provavelmente é o fim dela, né, Raí? Provavelmente sim, Pilhado. Boa tarde para você, um abraço para o Mauro, Bruno, para quem nos acompanha também aqui na Jovem Pan, uma saudação. Provavelmente é o fim da linha aí pro Dorival, só não sei se agora, viu, para ser bem sincero. A seleção brasileira volta a campo só em junho. E, assim, olhando de forma bastante pragmática, daqui até lá, quem pode ser colocado como técnico da seleção brasileira? Eu não enxergo nenhum nome livre no mercado, disponível, né, à disposição para treinar a seleção brasileira. Depois da próxima data FIFA, é um outro panorama. A gente estava até conversando um pouco disso aqui antes do programa começar. Depois da próxima data FIFA, acabou a temporada europeia, e aí o Edinaldo talvez possa olhar para algum nome, ou alguém possa orientá-lo, né, a olhar para algum nome que está no velho continente. Leia-se Jorge Jesus, que já se colocou várias vezes à disposição para treinar a seleção brasileira, várias vezes demonstrou o interesse de treinar a seleção brasileira, e acho que se o Edinaldo fizer a ele, não digo nenhuma oferta, mas um convite, depois da disputa do Mundial de Clubes, né, o Super Mundial de Clubes, que o Al Hilal também vai jogar, eu acho que ele vem correndo. No primeiro voo, Arábia Saudita, Rio de Janeiro, o Jorge Jesus vem para treinar a seleção brasileira. Então, não sei se ele vai tomar essa decisão agora de tirar o Dorival, que ele vai cair, é uma questão só de tempo, né? Um trabalho muito ruim, mas principalmente pelo fato de quem ele vai colocar no lugar. Acho que essa é a questão, quem ele vai colocar no lugar agora, para a próxima data FIFA. Como há uma distância grande, daqui até lá são 2 meses, né? Um pouco mais do que isso, 75 dias até o próximo jogo da seleção brasileira, acho que essa mudança não vai acontecer agora, né? Se tivesse um torneio daqui a um mês, uma nova rodada de data FIFA, talvez ele pudesse agir com um pouco mais de urgência.